Hello my friends, we are here to our English class. Today is about Unit 7, Environment. In your test, in your book, Chapter 1, Before Breakfast. In the video is a conversation different, it's a different conversation. So we are work with two. And the book is about the Before Breakfast. Bem, a nossa aula de inglês ela vai começar com a unidade 7, a interpretação de texto. O nosso vídeo do livro ele é um texto diferente do que está no livro de vocês. Vamos explicar as partes principais, mas a interpretação de texto realmente será feita do livro que fala do capítulo 1, Before Breakfast. O título do texto, o título do vídeo é A Point of View, que é um ponto de vista, que seria o ponto de vista dos animais em relação aos homens. Let's start with the video. Vamos iniciar com o vídeo. Unit 7. A point of view. We are born and receive the sufficient to be alive, to the last breath of our lives. That is the truth. The life of the animals are terrible. Why are we in this miserable situation? Man steals all products of our labor. Man is the only creature that consumes without producing. He does not give milk, he does not lay eggs, he is too weak to pull the plow by himself. Yet, he is the Lord of all animals. He puts all the animals to work and gives back the minimum to prevent starvation. He keeps the rest for himself. I tell you, whatever goes between two legs is your enemy. Ok, então esse é o ponto de vista dos animais em relação ao ser humano. Vamos entender um pouquinho melhor agora com as traduções do vídeo. Lembrando que o livro de vocês fala sobre outro texto, né? Que aqui tem a point of view, que é o ponto de vista dos animais, e no livro de vocês é o ponto de vista de uma criança, em relação à situação que o pai quer fazer com um porquinho. Let's go, vamos lá. A point of view. Vamos tentar entender o ponto de vista, principalmente do animalzinho que está falando aí, que é um monkey. Starts with, começa com We are born and receive the sufficient to be. E continua a frase na próxima parte, que diz aí que nós nascemos e recebemos o suficiente para ser ou para estar vivos, né? To be alive to the last breath of our lives. Então, para estar vivo até o último respiro, até a nossa última respiração. That is the truth. Isto é a verdade. The life of the animals are terrible. A vida dos animais é terrível, né? Então, horrível. Why are we in this miserable situation? Por que nós estamos nessa situação miserável? A ideia deles falando, certo? Man steals all products of our labor. É como se dissesse que o homem tem todos os produtos sem trabalhar. Tem todos a ideia principal que ele fala é que o homem rouba todos os produtos do trabalho deles. Man is the only creature that consumes without producing.
O homem é a única criatura que consome sem produzir. He does not give milk, he does not lay eggs. Ele não dá leite, ele não produz leite nem ovos. He's too weak to pull the plow by himself. Seria a ideia de que ele está muito só preocupado, a fraqueza dele em se alimentar, em servir ele mesmo. Yet he is the Lord of all animals. Ainda assim, ele é o Senhor de todos os animais. He puts other animals to work. Ele coloca os outros animais para trabalhar. And gives back the minimum of the prevent starvation. E dá de volta ou devolve o mínimo para como é que fala? Para que o outro não morra tão fácil. Então, o mínimo para a sua preservação. He keeps the rest for himself. Ele mantém tudo como se fosse assim. Devolve um pouquinho só para os animais se alimentarem, o resto é todo dele. Himself, pronome reflexivo. I tell whatever goes between two legs is your enemy. Eu digo a vocês que qualquer coisa que anda em duas patas, no caso duas pernas, será seu inimigo. Então esse é o ponto de vista deles em relação ao ser humano, mas o texto em si ele fala principalmente dos pronomes reflexivos. No livro de vocês, na parte do texto tem as palavras em negrito, yourself, myself and himself, e são os pronomes reflexivos usados no singular. Pronome reflexivo que será a nossa próxima aula gramatical. Por enquanto, a interpretação do texto apenas sobre a environment e sobre o before breakfast, que é o texto do livro de vocês. It's only for today. See you then. Isso é tudo por hoje. Vejo vocês depois.